Daí galera, aqui quem fala é o Gia Schultz, idealizador da Tucuna Records e dono do projeto Kizaya. Eu tava conversando esses dias com a galera do grupo de produção de High BPM Brasil, um grupo do WhatsApp, sobre performance ao vivo usando o Ableton. Até questões de ser uma performance ou ser um set e de como usar o Ableton e como usar a placa de áudio para fazer essas apresentações. Então, para começar, o mínimo que você precisa para fazer essa apresentação é uma placa de áudio com duas saídas. O que isso significa? Que ela tem um canal para a esquerda e um canal para a direita, ou seja, uma saída estéreo. Até fizeram uma pergunta se era possível tocar usando um notebook e a saída P2 do notebook. Sim, é possível tocar com a saída do P2 do notebook, né, ou com uma placa de duas saídas apenas, mas você perde a questão de ter o fone controlado individualmente. Então, se para quem está acostumado a tocar na CDJ usando um mixer tradicional, você tem, né, a opção do kill para ouvir tanto a pista separada, enfim, você tem um controle individual do fone. E para você ter isso na apresentação no Ableton, você precisa de no mínimo 4 canais de saída da sua placa de áudio. No caso, a gente vai usar dois para mandar para um canal do mixer e os outros dois, no caso aqui da minha controladora é essa saída aqui, que a gente vai usar para o fone. Se sua placa tem 4 saídas, uma outra opção seria você mandar duas saídas para um canal do mixer e as outras duas saídas para o outro canal do mixer. Aí isso te permite que você use o mixer desculpa, é o equalizador do mixer para mixar. Porém, você perde o controle individual do fone, né? Para você ainda ter o controle individual do fone usando o mixer da festa, você precisaria de 6 canais de saída da sua placa de áudio. O que eu acho que para muita gente já fica muito caro, até por questões de levar equipamento caro para festa, né? Então, assim, o meu workflow eu decidi que eu vou fazer com 4 canais, né? Que no caso já era a placa de vídeo que eu já tinha, a placa de áudio que eu já tinha aqui mesmo, né? Não precisei comprar uma placa de áudio externa. Essa placa de áudio que eu estou usando ela já está interna aqui da minha controladora da Numark. E duas saídas delas, então, eu uso para um canal do mixer e as outras duas eu uso para o meu fone. E eu consigo controlar elas individualmente, tá? Uma outra opção, né, seria usar né, separar os canais, né, em vez de usar 2 canais em forma estéreo, você usaria um canal de forma mono. Isso te permite ter, por exemplo, até 3 pistas, 3 tracks no mixer e uma track no fone, porém tudo em mono, né? Eu acredito que não seja o objetivo de ninguém tocar em mono, então vamos focar aqui no workflow estéreo, tá? Então vamos aqui pro Ableton, vamos começar com a mão na massa. Primeiro de tudo é instalar o software da tua placa de áudio. No meu caso aqui, como a minha placa de áudio ela é uma placa de áudio interna dessa controladora e essa controladora ela não tem um driver no site dela e nem veio nenhum driver com ela, eu instalei o ASIO for All. Para quem não sabe, o ASIO for All ele é um driver de áudio que ele é genérico, né? Ele é universal. Então, basicamente roda assim, ó, qualquer placa de áudio, assim. Se não for tu rodar tudo, roda quase tudo, então é quase certeza aí que a tua placa vai funcionar. Qual que é a vantagem e desvantagem de você usar o ASIO for All ao invés do driver nativo do Ableton, né, o DirectX? No ASIO, no caso da minha placa aqui, e provavelmente de muitas outras placas, o ASIO ele te permite habilitar mais de 2 saídas. Então, na saída original do Ableton aqui, no caso a minha bugou aqui, foi mal, ela só permite 2 saídas ou uma saída estéreo. E se eu fizer aqui com o ASIO, eu já me libero para mim controlar as outras saídas que a minha placa tem. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Output Config. Desculpa, primeiro de tudo, né, habilitando o ASIO aqui, eu vou em Hardware e habilito a minha placa de áudio. Então eu tenho todas as placas de áudio instaladas aqui no meu computador. Essa aqui que eu estou usando agora, a Mixtrack Pro, e daí algumas configurações para ela, tá? Eu tenho que desabilitar essa caixinha Always Resample e tem que ter certeza que no meu painel de preferências do Ableton o sample rate está em 44.100 Hz, senão vai dar conflito, tá? Então eu habilitando aqui o botãozinho de ligar e habilitando aqui o playzinho dentro aqui do software da ASIO for All, minha placa já está habilitada aqui no Ableton. E se eu vim aqui em Output Config, por padrão ela vai estar dessa forma, tá?
vai estar com o canal, aqui, as saídas mono, né, um e 2, ou a saída estéreo, que é uma saída, né, usando os canais um e 2 da sua placa. Se você habilitar essas de baixo aqui, você já habilita os 4 canais ou 2 canais estéreos na sua placa. Então você tem que entrar aqui em Output Config e habilitar os canais 3 e 4 caso a sua placa esteja canal 3 e 4. Se não, se deixa só 1 e 2 mesmo e já era. No caso, então, se a sua placa só tem 1 e 2, você pode usar até o outro driver aqui, né? Que a gente já cai na desvantagem do ácido, tá? Para quem não usa Mac e quer usar uma placa de áudio ou controlador e tal, você vai lidar com latência querendo ou não. Então, tipo, dependendo do tipo de performance que você quer fazer, isso complica um pouco. Já outros tipos não. E se você tem então só 2 canais de saída do seu computador, de qualquer forma, dê preferência para usar o software, o driver de áudio nativo do Ableton, que ele tem uma latência bem menor do que esse ASIO for All. Eu já vi outras versões do ASIO que são feitas próprios para placas de áudio. Por exemplo, tem várias placas de áudio que elas já vêm com versões do ASIO que são feitas para ela, que são bem menores a latência. Nesses casos, eu prefiro usar o ASIO, mas por exemplo, para a galera que perguntou se poderia usar o notebook como saída, usa o DirectX, está tudo bem. Beleza, em questão de configuração já está tudo certo. Vamos lá para o software, para o Arrangement View. No caso aqui, o que eu uso para tocar? Eu uso 2 canais, como se fosse uma CDJ da esquerda e a CDJ da direita. Eu posso usar mais canais se eu quiser, e no caso aqui, para o meu workflow, 2 bastam, tá? E esses outros canais aqui são canais que eu deixo aqui para mim arrastar as coisas. Então, se eu preciso arrastar uma track daqui para lá, de lá para cá, eu tenho essa oportunidade aqui de ter umas tracks que elas estão sempre desligadas, os canais delas estão desligados. E assim eu posso, sei lá, mexer as coisas de lá para cá sem necessariamente ter que apagar ou ficar deslizando o clipe. O que você vai ver daqui a pouco que já vai ajudar um pouco. Então, a primeira coisa que eu faço mapear minha controladora para algumas coisas bem importantes. O primeiro de tudo é mapear o fader do canal pro volume aqui do canal. Então, no caso, esse fader aqui, eu estou controlando o volume do canal A. E note que quando eu abaixo ele no zero, ele vai para o infinito aqui, né? Ele abaixa 100%. E quando o meu fader está em 100%, o knob, o botão de volume que não chega em 100%, ele chega só em menos 3, tá? Para quem não sabe como configurar isso, também não sabe como mapear, a gente vai ver agora aqui. Então a gente aperta Ctrl M ou a gente aperta essa opção MIDI aqui em cima na direita, tá? E daí aqui no painel MIDI a gente pode limitar o range do nosso botão. Se esse botão ele vai realmente fazer o nosso parâmetro ir de 0 a 100%, ou se esse botão ele vai agir só dentro de um certo limite do seu parâmetro. No caso aqui do botão de volume, eu clico aqui no botão de volume, ele já me mostra automaticamente aqui o mapeamento que eu já fiz. Se eu não tiver nada mapeado, por exemplo assim, quero mapear o volume desse botão aqui, eu clico para cá, e clico aqui no parâmetro que eu quero mapear e aperto uma coisa qualquer na minha controladora. Por exemplo, aqui ele já surgiu um outro parâmetro, né, aqui para mim. No caso eu não quero, né, todos os botões eu já tenho mapeados nessa função. No caso aqui eu só estou mostrando como que eu faço para limitar esse range de botão. Então, como que eu faço o meu volume aqui e só de 0 a 3% e não de 0 a 6%. Então, de novo, clico nele aqui. Ele me mostra qual é o mapeamento aqui. E daí aqui eu consigo controlar o mínimo e o máximo dele. E o que mais que eu mapeio aqui dentro do Ableton, tá? Então eu mapeio o volume dos 2 canais, tá? Então se você reparar aqui, ó, tem o volume do canal da esquerda, o volume do canal da direita. Eu também mapeio um botão para desligar os canais, tá? Tanto desligar eles dentro do meu fone, né, que é esse botão aqui, né? Tanto para desligar o canal em si, né, que é esse botão aqui, também mapeei. Outra função que eu mapeei na minha controladora é a automatização de BPM. Então, se vocês separarem aqui, eu consigo mexer no BPM com um botão, tá? Outra coisa que eu mapeei, o volume do master.
tá? Então a minha controladora, como ela tem só uma saída estéreo e eu estou mixando as músicas internamente, eu tenho 3 faders aqui, eu aproveitei o fader para ter um volume de master, né? Ter como se fosse um mixer interno aqui, né? Tanto com o volume dos 2 canais individual e um volume do master, tá? O volume do master ele tá de 0 a 100%, 0 de infinito para o som desligado, né, até 0 decibéis normal, só apenas os 2 faders daqui que eu coloquei com menos 3 decibéis, tá? E para compensar esses menos 3 decibéis que eu joguei em cada um dos dois, eu joguei um limiter tanto no canal de master, que vai para a pista, um limiter, né, com 2 decibéis aqui, você pode já usar o limiter que você quiser. Usei um limiter aqui bem rápido com menos 2 decibéis de threshold. E o mesmo limiter que eu jogar no meu master, eu tenho que jogar no meu canal de retorno, né? Que é o canal que eu vou usar para fazer o meu fone individual, tá? Então, como é que eu mapeei aqui o meu canal de retorno? Então, eu venho aqui com o botão direito, inserir canal de retorno. E daí aqui, né, esse é o canal B, que é o canal de retorno novo, tá? E aqui, ó, você vai definir para onde que o áudio desse retorno vai, tá? No caso, por natureza, ele já vem mapeado para o master, então, no caso, o canal tudo que acontece dentro desse retorno, ele vai ser mapeado para o master. No caso, eu quero que ele não passe para o master, ele passe direto para uma saída externa, tá? Então, em vez de ele passar por dentro desse canal, ele já passa direto para uma saída da minha placa que eu posso mapear. Então, para fazer isso, eu venho aqui em Externout, né, saída externa, e eu mapeio qual saída da minha placa que eu quero fazer esse retorno sair. Então, eu posso fazer esse retorno sair pelo canal estéreo 1, pelo canal estéreo 3 e 4, tá? Ou por qualquer um dos outros canais mono. No caso, eu quero que ele saia na minha saída de fone de ouvido, que é a minha segunda saída estéreo aqui, tá? E daí como que eu mando as músicas para esse canal aqui, ó? Se você percebeu, na minha track A e na minha track B, eu tenho esse botãozinho de send, tá? Então vamos supor que eu tenho uma track rolando aqui no meu canal A. Se eu quiser que ela venha pro fone, eu aumento o send. Se eu quiser que ela vá para a pista, eu aumento o fader, tá? O fader eu tenho mapeado aqui e o send eu já deixo por natureza tudo no máximo, tudo no talo. Fazendo isso, então, eu aumentando o send aqui, ele manda para o return, que ele vai direto para o meu fone de ouvido apenas, tá? Ele não passa pelo meu master. E outra coisa que eu mapeei aqui para me ajudar isso, tá? É o volume do meu fone de ouvido, tá? O volume do fone de ouvido. E também o volume aqui do canal de fade, tá? E usando esses dois em conjunto, né? Você consegue ouvir, usando esses dois em conjunto e esse parâmetro aqui, você consegue fazer o teu controle do seu fone de ouvido, tá? Então, se eu quero ouvir só as tracks, eu deixo esse Q out em 3 e 4. E daí tem o controle aqui, né, os botões que eu mapeei. E se eu quero ouvir exatamente o que está na minha pista, eu só mudo o Q out para 1 e 2. E daí ele espelha a minha saída de master. Tá? No caso eu posso deixar igual se a tua tiver diferente. Beleza, aqui no caso de mapeamento da minha controladora, é basicamente isso, tá? Tem mais só algumas coisinhas dentro do canal de cada um deles. Só que o que você coloca dentro do seu canal aqui é basicamente a criatividade de cada um, né? Tem gente que, por exemplo, aqui no canal A, eu mapeei o fader e eu tenho aqui 3 knobzinhos. Poderia fazer, ó, baixar um plugin aqui que imita o equalizador do mixer, né? Um equalizador de grave, médio, agudo. No caso aqui, o que eu geralmente faço? Eu fiz um auto filter, né? Um low cut, mapeado no meu botão de grave aqui para fazer o corte de grave. Mas se você quiser ver a fundo como é que faz esse tipo de autofilter aqui, foi mal, gaguejei. Você pode entrar no canal do Allen Caos, né? Ele fez um vídeo lá sobre performance ao vivo e foi lá que eu aprendi a fazer isso aqui. Caso vocês ainda tenham curiosidade, vocês me perguntam e eu explico como eu faço. Basicamente eu uso um para fazer o low cut, um para fazer o high cut e eu uso também um ping pong, né, dentro de uma chain para mim jogar um reverb, né, um ping pong na minha track que eu estou tocando. Então é basicamente isso. Então o meu workflow é o seguinte, né, eu abro a minha pasta aqui, né, vou lá nas minhas músicas,
tá? Vou pegar uma track aqui, qualquer track, tá? Não é nenhuma track minha. Vou pegar aqui, sei lá, um Audio Syntax. E eu sei que essa track ela tem... E eu arrasto, né? Arrasto ela para minha Arrangement View aqui, né? Pronto, arrastei lá. Essa track eu sei que ela tem 180 BPM, tá? Então, primeira coisa, eu dou 2 cliques nela aqui, né? Desabilito e habilito o Warp para mim limpar todas as bandeirinhas que eu tenho aqui. E aqui nesse Segment BPM, você coloca o BPM nativo da track. Então, se eu sei que a track é 180 BPM, você pode vir aqui e apertar 180 BPM. Se você não sabe o BPM da track, você pode usar o Tractor para descobrir isso, bem simples. Pelo Ableton eu não sei como fazer isso, mas... Bom, basicamente as tracks que a gente baixa, se você produz a tua track, tu sabe o BPM dela, né? Então depois que você colocou o BPM aqui, é muito importante você mudar a opção para Repeat, porque é ela que menos distorce quando você vai mudar o BPM da música. Basicamente é o mesmo algoritmo que é usado na CDJ quando você está com o master tempo desligado, né? Ele fica mais devagar, a música fica mais grave, e o oposto quando está mais rápido. Então depois que eu deixei em repeat e depois coloquei em 180 BPM, que é o BPM original da track, eu tenho que pegar o zoom aqui, ó, e aproximar muito bem lá no começo da track. E vocês percebam que naturalmente a primeira bandeirinha raramente é posicionada no primeiro bit de informação da track, tá? Então eu tenho que aproximar aqui até eu ver o primeiro bit de informação, clicar com o botão direito nele e ir em Set 111 Here, né? Ou definir 1.1.1 aqui. E pronto, a tua track já vai estar warpada, tá? É só você pegar aqui e arrastar ela, né? Você pode fazer aqui. Aí como é que eu faço? Pego aqui, dou play dou play, né? E enquanto essa música tá tocando, eu pego, warpo uma outra música aqui, né, com o canal desligado. E daí aqui, ó, eu aproximo, né, alinho lá as músicas, como elas estão warpadas direitinho, isso é bem fácil. E daí, em vez de eu fazer como a maioria das pessoas fazem, de pegar as automações aqui e montar meu set e simplesmente dar play nele ao vivo, eu vou warpando as músicas conforme a necessidade do público e vou fazendo as mixagens com os meus mapeamentos na minha controladora, tá? Tendo a possibilidade de ouvir a track que está entrando separada, para tanto fazer o warp dela separado, ou se eu quiser ver se é essa track mesmo que eu quero tocar, eu tenho o controle separado do fone e do coisa. Então basicamente daí o meu setup final é isso, né? Eu levo minha placa de áudio, minha controladora e o notebook para tocar, né? Às vezes eu toco com CD, mas quando eu vou tocar com Ableton eu toco dessa forma, né? Daí eu ligo um canal estéreo em um dos canais do mixer, que é o canal que vai para a pista, e o outro canal que sobra na minha controladora, né? Lembrando que a minha controladora ela tem 4 saídas, então um canal estéreo daí ele vem pro meu fone, que eu já ensinei aqui como mapear. Pra galera que tem apenas 2 saídas, né? A galera do notebook, que vai usar o notebook, você corta o fone da equação e vai usando dessa forma aqui, ó. Se você praticar bem em casa e mapear tudo bem certinho, você consegue fazer uma apresentação aí usando até, quem sabe, mouse e teclado, mas fazendo umas coisas, pelo menos algumas coisas ao vivo, né? Não um set 100% pré-fabricado. Então é isso, pessoal. Desculpa pelos vacilos aí na explicação. Esse foi meu primeiro vídeo. Os próximos aí eu dou uma melhorada. E daqui a pouco eu vou até gravar mais uns. Então é nóis, pessoal. Valeu e até a próxima.